inicial no meio da onda R de AVF, ou seja, é um eletro que está alterado, isso aí não tem a menor dúvida. Outros detalhes que a gente caçaria aí para pensar em outras patologias não me parece tão claro, porque ele não tem alterações do tipo sobrecarga de ventrículo esquerdo, não tem nada assim que chama mais atenção. Pouco bradicárdico, eventualmente, talvez também seja por conta da utilização da amiodarona. Mas o que chama atenção, realmente, a doutora já salientou esse fracionamento do QRS, sem dúvida, e também essas ondas T alteradas até V4. Eu não tenho como medir aqui a duração do intervalo QT dele, mas está um pouquinho para cima de 400 milissegundos, 440 milissegundos, alguma coisa desse tipo. Teria que ser feita a correção aí para a frequência cardíaca, mas fundamentalmente é isso que está acontecendo aí. O eletrocardiograma é um exame que chama a atenção com relação a diagnóstico de alguma alteração associada que se traduz na gravidade da doença, tá certo? Muitas vezes o eletro não é o diagnóstico da doença especificamente, mas sim é um exame complementar que, uma vez com a imagem bem feita, ou eventualmente que isso aqui dá o diagnóstico, o eletro acrescenta alguns detalhes de gravidade da doença, como é, por exemplo, essa do espessamento desse fracionamento. Eu sempre observo, Dalma, que se costuma prestar pouca atenção no eletro quando a gente não está diante de uma dor precordial no pronto-socorro, que todo mundo valoriza muito o eletrocardiograma. Mas, na maioria das vezes, no dia a dia, nas miocardiopatias, as pessoas, às vezes, não dão muita importância a olhar o eletro. Não se fala da ressonância, do eco, mas o eletrocardiograma não. Mas ele é um exame que, às vezes, né, nem sempre, ele costuma ser bem informativo, vamos dizer assim, dar informações relevantes. Doutor Guilherme, quer fazer algum comentário desse eletro? Só um instantinho, o microfone. Está sem som o microfone aqui, que foi trazido aqui para o auditório. Aproveitando só o tempo aí, é importante lembrar que ele altera a reposição também em parede inferior, né? É região inferior, anterior, até quase região lateral. Guilherme, quer vir aqui? Foi? Beleza. Não, como o Dr. Dalma e a Juliana salientaram, assim, o que chama atenção é a alteração na repolarização na parede anterapical, ali, de V1 a V4, onda T negativa, na ausência de bloqueio de ramo, e a fragmentação do QRS, né, que é um achado inespecífico, porém está associado a maior taxa de eventos arrítmicos e, eventualmente, mortalidade em algumas cardiopatias. Então, é um eletro alterado que, somando ao quadro clínico e posteriormente a outros exames complementares, pode auxiliar no diagnóstico e, eventualmente, em prognóstico da doença de base do paciente. Perfeito. Fernando Scolari, quer fazer algum comentário? De volta aqui, feliz ano novo, agora tardiamente. Está sem som, Fernando. Ainda no Canadá, a nossa reunião internacional ainda está no Canadá, Fernando? Vocês me ouvem agora? Não. Sim. Agora sim. Tudo bom, pessoal? Não. Hoje, de volta, sim, eu estou aqui funcionando. Desligar no Canadá. Sobre o caso, é muito interessante, no sentido de, como a gente sempre fala, não teria nem clínica se fosse simples. Mas esses achados do eletro, como o próprio Guilherme já acabou de comentar, sempre faz com que a gente pense em algo a mais, né, nessa história do paciente, mas, por enquanto, a gente tem que ter mais dados para poder fazer uma informação mais contundente, que certamente já ser investigado. É verdade, o eletro só aponta em alguma direção, né? Vamos em frente, doutor Tasso. Bom, então, depois daquela consulta pré-operatória, foram solicitados alguns exames externos para o paciente. Então, ele realizou um teste ergométrico, onde foi um teste submáximo, que foi interrompido por cansaço. O paciente não apresentou nenhum sintoma específico durante o exame, teve um gasto metabólico de 10 METs, e durante o exame havia uma presença de extracístoles ventriculares isoladas e pareadas que rareavam com o aumento da frequência cardíaca. Foi feito também um Holter, e nesse Holter apresentou uma frequência mínima de 54, média de 74 batimentos por minuto, frequência máxima de 128.
apresentando arritmias ventriculares, foram 1.054, correspondendo a 1% do total de batimentos, sendo 5 episódios destes em bigeminismo e 8 pareadas. Arritmias supraventriculares foram apenas 11, número menor do que 1%. Tinha um ritmo sinusal, então foi dado como uma arritmia extrasistólica ventricular polimórfica frequente, com alteração inespecífica da repolarização ventricular e ausência de sintomas relatados durante a monitorização. Essa observação da arritmia relacionada ao esforço, doutor Tiago, quer fazer algum comentário? Não? Sim, é você nisso. Posso falar, Edileide? Pode. É importante ter o conceito de que a abolição de arritmia ventricular no esforço não é critério de benignidade. É muito importante ter isso em mente. É um conceito de benignidade. É o conceito equivocado que as pessoas têm. O fato de você abolir a arritmia ventricular no esforço não quer dizer que o prognóstico é bom, absolutamente não tem nada disso. O que existe é o agravamento da arritmia no esforço, é sinal ruim, ou a presença dela na recuperação em grande quantidade, entendeu? Porque isso acontece com facilidade, você faz o teste do esforço, a frequência sinusal acelera e faz o overdrive do foco e esconde, mas o foco está lá ainda, tanto é que você baixa a frequência cardíaca e ele aparece outra vez. Agora, o agravamento é indicativo de piora, de mau Mas prognóstico. podíamos pensar que o beta-bloqueador talvez não fosse bom usá-lo, já que a frequência de arritmia ela é pior, assim, alguma interferência com o uso de beta-bloque? Não, a utilização do beta-bloqueador a gente faz quando você tem ou piora da arritmia no esforço, ou quando você constata que no Holter, a fase de sono, a arritmia desaparece. Isso é um bom sinal. Fala, Bruno. Em relação à arritmia ser polimórfica ou monomórfica, você vê alguma implicação em relação a... Tem diferença. A arritmia polimórfica geralmente é mais catastrófica do que a monomórfica. Mas aí, quando a polimórfica aparece, ela vem com outros comemorativos, né? Aumenta com a frequência cardíaca, ela vem associada com pares, TV não sustentada eventualmente. Quer dizer, isso tem muito a ver. Mas o conceito que é importante ter em mente é que essa condição de que, porque abólico o esforço é melhor, não, isso realmente não está provado. Vamos em frente? Seguindo também, o paciente realizou um ecocardiograma também antes de vir para o nosso serviço. Tinha um átrio esquerdo de 34, um septo de 8, parede posterior de 7, uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 60%. Foi dado como cavidades cardíacas de dimensões normais, com o ventrículo direito e esquerdo preservados, uma função diastólica do ventrículo esquerdo também preservada, válvulas e fluxos sem alterações patológicas, um pericárdio de aspecto normal. Então, foi dado a conclusão do exame como um exame compatível com a normalidade. Bom, até aqui, então, com os exames que a gente já tem, o paciente chegando na primeira consulta com aquele eletro, nós sabendo aí que o paciente procedente da Bahia tem uma epidemiologia positiva, levantamos algumas hipóteses, né? Poderia ser uma miocardiopatia chagásica, poderia ser uma miocardiopatia isquêmica, com aquelas alterações de repolarização na parede anterior, doenças de depósito, sarcoidose cardíaca, uma síndrome de Brugada, um ataque cardíaco no coração normal, anomalia de U ou uma cardiopatia arritmogênica de ventrículo direito. Doutor Leonardo, vou perguntar agora mais uma vez para o nosso R1. Qual a sua impressão? Você fica já sabendo o que esse paciente tem ou você precisa de mais exames? Eu acho que o que a gente tem de dado na história até agora, a gente não consegue fechar um diagnóstico definitivo, mas os achados de eletro já começam a nos apontar para algumas etiologias mais específicas, conforme o doutor falou com relação à cardiopatia. Veja que até então o único exame alterado é o eletro e o Holter, né? Mas eles já dão algumas alterações. Aí na imagem nos deixou a ver, né? Eu queria fazer uma pergunta exatamente para o Dalmo, para o Paulo, se for o caso, e para o Bruno. Se tem uma dissociação eletro-ecocardiográfica nesse caso, porque o eco foi fundamentalmente um coração normal. E o eletro e as arritmias, pelo que vocês escreveram, foi um pouco não normal, né? Isso é verdade, Ibrahim. Veja, isso acontece muito em diagnóstico de hipertrofia de ventrículo esquerdo pelo eletro e pelo eco. O eco dá muito mais diagnóstico do que o eletro. Só que as pessoas se fixam em apenas algumas poucas variáveis, Sokolov, Cornell, essas coisas. Hoje tem algumas variáveis, por exemplo, o tempo de flexão intrínsecoide aparece muito mais precocemente alterado no eletro do que até mesmo o ecocardiograma. O que eu acho que muitas vezes acontece, por exemplo, que a gente vê muito isso na sessão, e a gente, quando pede o ecocardiograma, a gente pede para o cara forçar a visão no ventrículo direito. Entendeu? Isso que eu ia até perguntar para o Tito. A gente
por favor, verifique adequadamente, seja mais criterioso com o VD, porque a nossa hipótese talvez seja essa, eventualmente, entendeu? Como ele falou, o eletrocardiograma, ele dá suspeita para a gente. Ali na sessão a gente não tem a menor dúvida. Você pega um cara que tem alteração de reposição ventricular acima de V3, V4, até prova o contrário, é sinal forte para cardiopatia ritmogênica, entendeu? Agora, o ecocardiograma, infelizmente, nesse caso não ajudou, talvez seria por conta da pessoa não fazer uma vasculhada boa no VD, eventualmente, entendeu? Sem querer influenciar. Houve situações nossas na sessão, por exemplo, que a gente chegou até a pedir eco tridimensional para tentar melhorar a acurácia diagnóstica, não sei. O Tito pode falar se isso acrescenta ou não. Não, primeiro do caso, quase um depoimento, eu olho o eletro, se eu olhasse só o eletro, o paciente chega no pronto-socorro, tudo bem que a onda T, a inversão é pequena, mas a doença hipertrófica também pode dar um eletro com essas ondas T mais profundas, talvez em V4, V5, V6, e o eco a gente feito de uma maneira um pouco mais rápida, ou então, às vezes, numa fase inicial, acaba não pegando essas hipertrofias apicais. Então, acho que um eletro não igual a esse, mas com umas ondas T um pouco diferentes, a gente já viu isso no pronto-socorro algumas vezes. Segunda coisa importante, essas doenças, elas, obviamente, são progressivas, e a gente lida com qualquer exame de imagem com uma definição temporal e espacial. Então, provavelmente, por exemplo, uma displasia do VD, 2 anos de diferença, o eco pode não ter visto alguma das alterações e, depois de 2 anos, você conseguir avaliar essa diferença. É um diagnóstico muito difícil, a gente avalia o ventrículo direito, existem algumas limitações, por exemplo, um dos critérios, que são aqueles pseudaneurismos, né, na parede livre, o externo fica um pouco na frente do ventrículo direito, ele é um pouco anteriorizado, então pode dificultar a nossa análise. Não é uma coisa tão simples. A gente não tem nenhuma ferramenta específica para a displasia do VD, então é uma análise global, depende do conhecimento, né, de toda a estrutura, então qualquer limitação atrapalha um pouco. Em relação ao tridimensional, ele ajuda você a calcular os volumes. O volume não entra como um critério do eco, entra como um critério da ressonância, mas hoje em dia o volume é bastante usado, quer dizer, em pouco tempo vão sair esses artigos. O tridimensional não ajuda muito na definição de contratilidade segmentar dos ventrículos, mas ele ajuda nessa parte volumétrica, e no ventrículo direito, se for uma janela adequada, ele consegue sim ver a forma dos aneurismas, essas alterações contráteis. Basicamente... Tito, em relação à função, que você já comentou que tem uma, vamos dizer assim, tem uma dificuldade em cima da avaliação do VD, até pelo formato e variação anatômica, hoje está muito na moda. Strain tem algum papel em VD? Qual? Avaliação de strain. Você consegue usar de alguma forma isso? Então, o strain a gente calcula ele de 2 maneiras, basicamente, incorporando o septo e sem incorporar o septo. Qualquer um que tenha visto uma imagem do ventrículo direito, eu trouxe algumas aqui, a gente consegue ver que a parede lateral ela tem um movimento, uma deformidade maior do que o do septo. Então, o valor de referência é um pouco maior do que se você incorporar o septo. Do ventrículo direito, não tem nenhum valor específico para isso, em relação à displasia. Por quê? Como é uma doença multifocal no ventrículo, e a gente pega só um corte do ventrículo direito, então você pode estar pegando uma área que tem um pouco menos, outra área que tem um pouco mais de acometimento, e aí ele vai variar um pouco essa alteração. Mas realmente o strain é mais alterado, né, nos doentes que tenham a displasia do VD. Lembrando que depende muito da fase evolutiva da doença. Como qualquer outra doença, miocardiopatia, né, depende da fase evolutiva. Se for uma coisa muito pequena, por exemplo, o eletro, o doutor Dalmo comentou, ele pode pegar dizendo, olha, já tem uma hipertrofia, só que aquela definição espacial, o cálculo de massa ainda não está com a acurácia tão milimétrica assim, a ponto de fazer o diagnóstico. Então, depende um pouquinho da evolução, mas o strain tem utilidade, sim. Perfeito. O que a gente fala muitas vezes, que o remodelamento elétrico aparece mais precocemente do que o remodelamento anatômico, eventualmente, entendeu? Isso é mais um motivo para a gente valorizar mais o eletrocardiograma, né? Esquecer o eletro. Áreas de fibrose miocárdica, por exemplo, que você vê na ressonância, podem aparecer mais precocemente alterações no eletro, porque é um pouco mais sensível, eventualmente, para detectar esse tipo de coisa. Aí você vai na imagem e acaba confirmando realmente que isso existe. Definição temporal, espacial e o acometimento micro, né, da parte elétrica. Displasia é a sua primeira hipótese mesmo? Você está concordando com o que está já está pintando no ar aqui tá o diagnóstico de displasia. Eu, sinceramente, até queria ouvir a opinião do Fernando. Eu não sei se eu olhasse, agora a gente olhando depois, que a gente sabe o diagnóstico é diferente, mas no dia a dia, você acha que a gente valorizaria tanto essas alterações eletrocardiográficas, assim, no paciente que tem um eco normal, que tem uma arritmia ventricular de 1000, que não é nada assim tão grande,
Eu acho que esse paciente deu sorte de cair. Quem matriculou esse paciente foi o doutor Dalma aqui no Dante. É verdade, eu vi agora, acabei de ver. Você valorizaria isso aqui ou pensaria numa arritmia de coração normal, Fernando? Sinceramente. Era justamente o que eu estava pensando aqui, porque acho que pensando assim no consultório geral, que vem um paciente com essa história, com esse eletro, acho que passaria despercebido por uma boa parte dos cardiologistas. Também acho. Quando a gente está no centro, a gente costuma ver esses casos com operações sutis, a gente tem uma sensibilidade maior para investigar e para ir a fundo, e a gente tem as ferramentas. Né? Mas acho que é totalmente plausível que um colega no consultório apenas faça seguimento e acompanhe a evolução desse paciente, sem nenhuma investigação adicional. Eu vi que o Guilherme viu esse eletro e já pensou em displasia ritmogênica. Agora, cardiomiopatia, fechou o diagnóstico de cardiomiopatia ritmogênica. Eu fiquei fã do doutor Guilherme, que foi quem fez o primeiro diagnóstico. Vamos lá, doutor Tassi. Bom, então a gente prosseguiu a investigação aqui no nosso serviço com novos exames. A gente vai apresentar agora o ecocardiograma. O doutor Tito vai apresentar para a gente as imagens. A doutora Andréa Vilela seria apresentadora, mas hoje é aniversário dela, não pôde estar presente, que deve estar comemorando o aniversário. Parabéns, doutora. Meu codinome. A doutora Andréa faz aniversário hoje, de 27 anos, ela não pôde comparecer. Me passou as imagens e a gente vai comentar um pouquinho desse paciente. Bom, a primeira imagem, o eixo paraesternal, um eixo longo, a gente consegue avaliar aqui acima, deixa eu colocar o laser, a válvula aórtica, a válvula mitral, a aorta é átrio esquerdo e ventrículo direito. Então, lembrando que esses conhecimentos de todas essas doenças, eles são de uma forma histórica linear, então eles vão sendo agregados. A primeira medida que a gente fazia era no eixo paraesternal longo, aqui acima está um pouquinho desviado, mas fazendo um pouco mais ortogonal, para a gente fazer a via de saída do ventrículo direito através do eixo paraesternal longo. Então, um valor acima de 32 seria algo para você acender uma luzinha vermelha. Diâmetro diastólico do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, todos preservados, septo e parede também. Seguindo aqui, fazendo uma análise da contratilidade segmentar, então, aqui do ventrículo esquerdo, então, 4, 3, 2 câmaras, pegando quase todas as paredes, a gente vê um strain longitudinal reduzido, então, a gente tem um normal para maior de 18%, tem 13,6%, com uma intensidade de redução um pouco maior na parede anterior, parede anterolateral. Isso do ventrículo esquerdo. Avaliação da fração de ejeção absolutamente preservada, de 59%. Novamente pelo método tridimensional, então aqui eu consigo ver essa análise tridimensional. Câmaras esquerdas à direita, câmaras direitas à esquerda. E aqui aparece aos nossos olhos, né, ventrículo direito. Como eu tinha comentado antes, a borda da parede livre não tem uma definição espacial ainda tão acurada quanto os outros métodos, mas no ápice eu já consigo ver uma alteração contrátil. Então, praticamente uma cinesia aqui do ápice do ventrículo direito. Então, uma alteração contrátil importante, de fácil visualização pelo eco. Isso aqui também abre um sinal vermelho para a gente. Olhando no bidimensional, como é uma imagem um pouco menos, digamos, trabalhada, a gente tem uma avaliação, uma definição temporal e espacial um pouco melhor, a gente já consegue ver novamente a alteração contrátil mais nessa região apical aqui do ventrículo direito. Com uma discreta dilatação, a gente tem 87, 37, 44, então uma discreta dilatação aqui do terço médio do ventrículo direito. Todos sinais muito discretos. Fração de ejeção também reduzida, em torno de 37%, um FAC de 24%, como sinal maior ainda, a gente ainda considera o FAC de 33%, então, de acordo com as diretrizes, a gente tem alguma alteração contrátil do ventrículo direito, um aumento da via de saída no eixo longo acima de 32, eixo curto acima de 36, ele não tinha, e um FAC abaixo de 33. Então, esse seria um dos sinais maiores. FAC reduzido, uma fração de ejeção reduzida também. O strain que a gente comentou previamente, aqui está incluído o septo, então o strain longitudinal global dá um valor um pouco menor, mesmo assim aqui está um pouco reduzido, então discretamente reduzido. A gente vê que no ápice tem um valor de 17, 11, então mais alterado do que o restante. Volume do átrio esquerdo na trave, de 34 ml por metro quadrado, então sem aumento do volume do átrio esquerdo. Uma PSAP mostrando uma ausência de hipertensão pulmonar, uma função diastólica dada como normal, sem alterações. Válvula aórtica também um refluxo mínimo,
é discretamente espessada, nenhuma alteração significativa, aqui o fluxo ao lado, basicamente normal. Então, um exame que tem uma alteração contrátil bem visível na região apical do ventrículo direito, sem aumento da via de saída. A gente não calculou os volumes aqui devidamente, mas não entra como eco, como critério no eco. E um FAC abaixo de 33, que entra como critério maior. A gente teria 2 critérios aqui, então. Obrigado. Perfeito. O seu diagnóstico seria displasia de VD, cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. O eco ele não fecha o diagnóstico de primeira, mas é uma das suspeitas. Ele é uma das suspeitas. Ele não tem um padrão também de isquemia. Tem outras alterações que podiam ser focais, né? Não tem padrão de isquemia, não me parece ser chagásico, teria que procurar outras causas, mas tem alguns critérios aí para displasia. Não sei como o Guilherme chutou aí de cara, mas... Não, veja, a eletrocardiografia hoje evoluiu muito, ao contrário do que as pessoas imaginam. Para vocês terem uma ideia, esses critérios hoje, saiu uma publicação recente sobre uma revisão de eletrocardiografia e displasia ritmogênica, que é fantástica. É de um colega nosso da Escola Paulista de Medicina, publicou no European Heart Journal, ou no Europace, alguma coisa assim. E, dentre esses detalhes, fracionamento de QRS, ondas T negativas, além de V2, V3, etc., são praticamente definitivas para a displasia ritmogênica. A gente só pede o eco para confirmar a extensão. Exame subsidiário. Vamos lá, doutor Tácito. Bom, então, só reforçando... Humilhou. Só reforçando o que o Dr. Tito já falou, né, o que chamou a atenção foi um FAC reduzido, foi dado um FAC de 29% e um VD com dilatação mínima com aumento de trabeculação na região apical. Bom, dando prosseguimento na investigação, foi solicitada uma ressonância. Vou convidar o Dr. Ibrahim para comentar para a gente, por favor. Está no mesmo arquivo? Bom, eu mencionei a Semana de Arte Moderna na abertura, porque, entre outros motivos, eu estava lá presente, fiz parte da organização, o pessoal resolveu romper com quem tinha anteriormente e causar uma confusão para atrair. E é o que a ressonância vai fazer nesse caso, causar um pouco de confusão. Essa ressonância feita em 2018, a gente observa aqui o tórax do paciente, a gente está acostumado a pensar que na ressonância a gordura sempre tem sinal aumentado, mas já se observa aqui do lado direito do septo interventricular, nessa imagem, uma importante queda de sinal. Também a gente vê na ponta. Essa importante queda de sinal não é acompanhada de redução da espessura nesse local, é acompanhada de redução da espessura nesse local. Mas notem que redução do aumento da espessura do espessamento sistólico é menor, é mais acentuada, é mais visível no ventrículo esquerdo do que no ventrículo direito, embora o ventrículo direito tenha aquele abaulamento que o Tito chamou a atenção. Uma outra coisa que chama a atenção nesse caso, para aumentar a confusão, é que não existe um aumento volumétrico significativo do ventrículo direito. E, a não ser por essa área da ponta, nós não vemos outras grandes ou outras áreas nítidas de cinesia. Notem agora nessas imagens aqui, perdão, vou voltar, à direita, estáticas, de novo, um pouquinho melhor essas áreas de queda de sinal e essa ausência de aumento de volume do ventrículo direito. Que nesses outros cortes, mais uma vez, a gente observa o ventrículo direito com espessura relativamente preservada, a queda de sinal aqui e a alteração de contratilidade da ponta, de novo, bastante acentuada no ventrículo esquerdo. No ventrículo direito, nós não observamos o mesmo fenômeno, o átrio esquerdo é normal, a aorta aqui tem a morfologia normal. Nós vamos, então, para a fase de perfusão. Na perfusão, o que nós temos é uma perfusão preservada, não sei naqueles locais para os quais nós já havíamos chamado a atenção, mas eu vou mostrar num aspecto dinâmico essa perfusão, mais uma vez a redução da opacificação gadolina nesse local. E vamos para o realce tardio. E o realce tardio é extremamente curioso. Nas imagens de realce tardio, que eu lembro, elas marcam a presença de processo inflamatório, necrose, fibrose. Podem estar, eventualmente, num caso de um processo inflamatório com edema espalhado, superestima a área. Mas o que chamou muito a atenção nesse caso é que existem áreas de realce tardio no miocárdio do ventrículo direito, mas existem muitas áreas de realce tardio no miocárdio ventricular esquerdo, de distribuição não isquêmica, quer dizer, eles não acompanham o padrão das artérias coronárias e têm um acometimento fundamentalmente subepicárdico, por vezes subepicárdico e mesocárdico, como nessa imagem do meio aqui do inferior, por outras vezes pegando o septo.
E quando nós vamos ver o corte em 4 câmeras, aí fica mais fácil se observar que existe realce no ventrículo direito, existe realce do lado direito, e notem que essas regiões coincidiam com aquelas onde nós vimos a queda de sinal na imagem espontânea, né? Mas aqui essa realce quase que transmural, mas também na parede lateral, subepicárdico, pegando os 2 ventrículos. De modo que, se nós não tivéssemos o aspecto dos outros achados do caso, em especial o eletrocardiograma, algumas hipóteses diagnósticas se impõem pela imagem como nós temos aqui. Não sei se eu falo, eu vi que tem gente acompanhando, Luciano, Josi, Renata, o pessoal está acompanhando, não sei se vocês querem comentar depois, não quero ser que você quer comentar depois, mas essa não é uma ressonância em que a gente pensaria apenas em displasia ritmogênica do ventrículo direito, a gente pensaria em algumas outras coisas. Tem um outro exame, quer que mostre? O atual? Tá. E a confusão aumenta porque esse exame foi repetido em 2022. Notem que o ventrículo direito não apresentou uma progressão grande nem de aumento dos seus volumes e nem de alteração da sua contratilidade regional. Existe aumento da deposição de gordura pericárdica, sim, mas ela é pericárdica, não miocárdica nem epicárdica. Mais uma vez, aquelas imagens são praticamente estacionárias em relação a 4 anos antes desse outro exame, a não ser talvez um pouquinho de aumento aqui no ventrículo esquerdo. E, de novo, os cortes 3 câmeras vão mostrar a alteração da contratilidade da ponta do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, notem, não aumentou ou não piorou a contratilidade. O que aconteceu, isso eu achei extremamente interessante, foi que houve mudança daquela área que antes era apenas de fibrose, apenas entre aspas, para uma área agora de gordura. Então, lembrar que a gordura, muitas vezes, é o evento final do processo de cicatrização. Se vocês acompanharam o coração de um paciente que infartou 20, 30 anos no passado, aquela área sofre uma alteração para a gordura. Tanto que a área de realce tardio aqui agora é mais difícil de ser identificada, porque antes era mais fácil de se observar, a gente continua observando a mesma área de realce tardio no ventrículo direito, a mesma área de realce tardio epicárdica na parede lateral, mas aqui no lado direito do septo, onde existe essa área de gordura, agora é mais difícil de ser identificada. Até quando nós vamos olhar no 4 câmeras, a gente observa agora um pouquinho mais de dificuldade de notar, e parece que uma definição melhor da área de fibrose, porque aquela parte da gordura não é vista como realce aqui. Para se ter certeza disso, nós temos 2 outras imagens. Essa que é uma imagem de realce tardio do ventrículo direito, mostrando que de fato existe, principalmente, e aí está numa das regiões, né, principalmente o pessoal da arritmia, que é a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito compromete mais, que é exatamente a via de saída, mas, e aqui sim a presença de gordura. Essa é uma tomografia, essa imagem aqui da direita de quem olha. Na tomografia, a gordura não atenua quase nada o raio-x, então as áreas onde existe gordura, como a parede do tórax, como o saco pericárdico, elas ficam mais escuras, e se observa que aqui, onde antes existia aquela fibrose mais extensa, agora tem gordura. Para dar uma ideia melhor, eu trouxe aqui a comparação, as 2 imagens de cima são de 2018, as de baixo em 2022. Notem que em 2018 era já perceptível o contraste, o realce no ventrículo direito, que persiste em 2022, mas parece que houve uma menor extensão do comprometimento. Olha o realce da ponta em 2018, veja o realce da ponta em 2022, olha o realce do septo em 18, olha o realce do septo em 22. Lembre aqui, houve uma evolução para a gordura, muda a apresentação, já a parede lateral parece um pouco mais extensa e agora aqui também um pouco mais transmural. Para se comparar a contratilidade, está aqui a contratilidade de 2018 à esquerda, de 2022 à direita. Notem, como eu disse, que não houve piora da contratilidade ventricular, não houve progressão da doença nesses 4 anos que separam os 2 exames, a não ser por um maior comprometimento no ventrículo esquerdo. E maior comprometimento, assim, uma organização melhor da fibrose, com uma redução da contratilidade no local, como pode ficar sendo visto aqui, mas nota que os volumes ventriculares, como um todo, estão menores. Dessa maneira, a gente não bateria o martelo aqui pela ressonância de uma displasia ritmogênica, mas alguma daquelas diagnósticos diferenciais, né?
A gente pode pensar em sarcoidose, pelo tipo de padrão de realce, né, Tito? E até nessas cardiomiopatias como as atipias da lamina, né, que inclusive é citado como um diagnóstico diferencial obrigatório de cardiopatia ritmogênica pela ressonância. Então, eu não sei se eu já atrapalhei o suficiente, mas antes que eu atrapalhe mais... Doutor Luciano e doutor Roberto Tuman, querem fazer algum comentário? Fala, Tito. Doutor Ibrahim, no primeiro que o senhor tinha comentado, que parece até que o realce era maior em algumas áreas, né, do que agora. O senhor acha que, por exemplo, como segunda opção, já que a primeira foi dada como displasia, eu acho que ali na parede livre do VD tem uns microneurismas, a gente pode considerar um pseudo-microneurisma ali. O senhor acha que isso aí pode ser que era uma fase aguda, recrudesceu e ficou só a cicatriz de alguma doença, seja ela qual for, né? Olhando o exame hoje, mesmo depois de tudo que foi discutido, ainda era a minha primeira hipótese, que a gente pegou aquele exame no momento que alguma coisa aconteceu, que deu aquela agressão no coração. Você tem razão, em 2022 a gente tem umas alterações de contratilidade regionais do VD um pouco maior, mas se alguém vier com o exame de lamina mostrando para mim que ela tem ATP, eu não vou ficar assustado. E que a inflamação é o mecanismo pelo qual o miocárdio foi agredido, né? Então, isso explica que pode ter um pouquinho de edema, principalmente no VD em 2018, que fazia a coisa ter uma morfologia um pouco mais diferente do que a gente tem agora. Sarcoidose também, né? A gente podia também, da mesma forma. Mas a gente vai resolver esse problema, né, doutor Tácito? Vamos em frente. Vamos lá. Então, juntando os critérios eletrocardiográficos e os critérios de imagem, já seria possível a gente fechar o diagnóstico para a displasia ritmogênica de ventrículo direito. Na evolução do caso, foram solicitados um novo holter, otimizada a terapia, foi iniciado um metoprolol, progredido até a dose de 50 mg e iniciado uma redução na dose da amiodarona. O paciente realizou um novo holter agora após essa otimização terapêutica, no dia 24 de janeiro, já mostrando uma redução expressiva no número de arritmias ventriculares, foram de 1.054 para 182, nenhum episódio de bigeminismo, apenas um episódio pareado e já nenhuma arritmia supraventricular identificada no exame. O paciente então foi encaminhado da arritmia para o miocárdio, para a investigação de mutação genética. Em julho do ano passado foi coletado um painel genético para cardiomiopatias arritmogênicas e foi identificado uma variante patogênica no gene PKP2. Então, aqui ele acrescentou um critério maior genético para que a gente pudesse, então, fechar o diagnóstico para a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Deixou de ter 2 critérios maiores, passou a ter 3 critérios maiores agora, né, com a nova atualização. Então, fechamos o diagnóstico. Exatamente, tem acometimento de ventrículo esquerdo também. A doutora Kelly está nos assistindo, a nossa geneticista. Ela talvez não pudesse participar. Quer fazer algum comentário, Kelly? Perfeito. Certos critérios que às vezes a gente não valoriza, mas tem deleção inteira do gene, sai mais patogênico ainda, né? Perfeito. Então, agora fechamos o diagnóstico, só faltamos discutir CDI, a gente vai fazer, o doutor Marcelo vai fazer uma breve revisão do caso, depois a gente vai ouvir a opinião do doutor Paulo Medeiros, do doutor Guilherme, sobre CDI para esse paciente. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou R1 de cardiologia aqui do Instituto. É um prazer fazer uma discussão breve de cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Nesse slide de apresentação estão imagens que foram cedidas pelo Dr. Michael. São imagens aí da vida real, não é do caso, mas são de outros pacientes aí nossos do ambulatório. Desculpa te interromper, Marcelo. Nesse eletro, doutor Tiago, você está conseguindo ver a tal da onda epsilon, que até então a gente não falou sobre ela, você consegue ver? Não. Boa tarde. Nesse eletro a gente consegue ver em V4 uma onda aí depois do complexo QRS, antes da onda T, essa deflexão pequenininha aí, que é a onda epsilon.
Você não falou, Dalmo, sobre a onda epsilon, você esqueceu dela. Naquele eletro não tinha onda epsilon, só tinha fracionamento. Muitas vezes, a epsilon geralmente ela vem ao final do QRS, entre o final do QRS e o segmento ST. Que é o caso dessa. É uma despolação tardia da região displásica, eventualmente, que aparece isso aí. Isso é interessante, porque no ECGAR a gente vê isso aí muito bem, é muito legal isso aí, dá para ver perfeitamente, e você consegue acompanhar a evolução da doença com a piora do ECGAR ao longo dos anos. É bem interessante, porque piora essa condição. Esse caso tem uma UVD bem grande, né, Ibrahim? Olhando, nossa, esse caso bem mais grave que o nosso. Por favor, doutor Marcelo, continue. Então, uma breve introdução. A cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito é uma cardiomiopatia de caráter hereditário, uma herança autossômica dominante. Ela é caracterizada aí por fibrose, infiltrado gorduroso progressivo do ventrículo direito, que pode ser substrato para arritmias ventriculares graves e morte súbita cardíaca. São questões de mutações de genes que codificam proteína dos desmossomos. Essas proteínas levam à separação dos miócitos, elas reduzem a estabilidade elétrica mecânica do miocárdio, novamente sendo substrato para arritmias complexas. A prevalência é de 1 em 5.000, lembrando que é um diagnóstico em pacientes jovens, então a idade média do diagnóstico é de 30 anos. Uma importante causa de morte súbita cardíaca em adultos jovens, e a primeira manifestação pode ser algo grave, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Lembrando que as miocardiopatias arritmogênicas têm várias formas, não só a exclusiva do VD, mas com acometimento biventricular ou até a forma exclusiva do ventrículo esquerdo. Então, quando a gente deve suspeitar da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito? Então, quando a gente está diante de um paciente jovem que apresenta uma arritmia ventricular de origem do VD ou uma PCR reanimada. Também é razoável você pensar nesse diagnóstico quando tem um paciente, novamente jovem, com palpitação ao exercício ou síncope inexplicada, indivíduos com extrasístoles ventriculares frequentes, mais de 500 em 24 horas no Holter, taquicardia ventricular com morfologia do bloqueio de ramo esquerdo, na ausência de outra doença estrutural cardíaca. Então, em 2019, foi publicada essa Task Force, foi uma revisão dos critérios de 2010 por diversas sociedades de cardiologia do mundo inteiro. Eles reviram os critérios de diagnóstico, e uma da novidade é o teste genético, que ele não era no critério de 2010, entrou como critério maior, principalmente dos genes patológicos desmossomais. Então, a gente coloca como diagnóstico definitivo 2 maiores ou 1 menor, ou 2 maiores e uma maior, ficou errado aqui. São 3 maiores ou 2 maiores e 1 menor, e 2 menores ou 4 menores. Borderline, 1 maior e 1 menor, ou 3 menores, e possível 1 maior ou 2 menores. Então, ele sintetiza os resultados nessa tabela, que a gente vai, muitas delas já foram faladas aqui na apresentação, mas a gente vai dar um highlight aqui em cada. Então, do critério ecocardiográfico na ressonância, a gente quer ver a disfunção global regional do ventrículo direito, com alterações estruturais e de função do ventrículo direito. Então, no ecocardiograma, tem que ter uma acinesia regional do ventrículo direito, discinesia ou aneurisma, seguindo de uns critérios da diástole. Medida da saída do ventrículo direito no parasternal eixo longo maior que 32 milímetros, ou quando está 29 em 32, entra como critério menor, ou maior que 36 milímetros na medida do parasternal eixo curto. Também uma FAQ reduzida, demonstrando uma diminuição da função do ventrículo direito menor ou igual a 33%, lembrando que entre 33% e 40% entra como critério menor. Já na ressonância, também detectar a cinesia de sinesia ou de sincronia do ventrículo direito com um dos seguintes: a relação do volume diastólico do ventrículo direito indexado pela massa corpórea, 110, maior do que 110 em homem e maior do que 100 em mulher, e quando o valor mais borderline entra com um critério menor, e a diminuição da fração de ejeção do ventrículo direito menor que 40%, ou entre 40% e 45%. E na angiografia, detectar a cinesia do VD de cinesia ou aneurisma. A biópsia endomiocárdica ela pode ser útil, ela vai mostrar esse envolvimento do ventrículo direito com um infiltrado fibroso, né? Podendo ou não ter a substituição gordurosa. Então, quando tem menor que 60% dos miócitos residuais, é um critério maior, entre 60% e 75% entra como critério menor. E o eletrocardiograma, a gente quer detectar alterações de repolarização, como nós mostramos a onda T,
e despolarização e anormalidade de condução. Então, entra como critério maior a inversão das ondas T nas precordiais, de V1, V2, V3 ou adiante, em indivíduos maiores de 14 anos, na ausência do bloqueio de ramo direito. A inversão de T de V1 e V2 ou V4, V5, V6, de novo, na ausência de bloqueio de ramo direito, entra como critério menor, e a inversão de T em V1, V2, V3 e V4, indivíduos maiores de 14 anos, e na presença do bloqueio completo de ramo direito, também entra como critério menor. A onda epsilon, ela é critério maior, né? Essa onda de baixa amplitude, essa deflexão positiva ao fim do QRS e no início da onda T, e tem outros critérios menores eletrocardiográficos também, principalmente o exemplo dessa ativação terminal do QRS maior que 55 milissegundos. O exemplo do nosso paciente, novamente, ele tem essa inversão de T de V1 a V4, na ausência do bloqueio de ramo direito, um paciente maior de 14 anos, entrando com o critério maior diagnóstico, no diagnóstico da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, e um exemplo aqui das inversões de T e da onda epsilon. Aqui, como eu falei, TAD, a medida maior que 55 milissegundos. Arritmias, entra como critério maior a presença de TV não sustentada ou sustentada, com morfologia do bloqueio de ramo esquerdo, com eixo superior, ou seja, QRS negativo ou indeterminado em D2, D3 e AVF, e positivo em AVL. A TV, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, com eixo inferior, ela entra como critério menor, e também as extrasístoles ventriculares maior de 524 horas no Holter entram como critério menor também. Por fim, o histórico familiar, critério maior, um parente de primeiro grau com diagnóstico da cardiomiopatia ritmogênica ventrículo direito pelos critérios clínicos da Task Force, ou pela autópsia ou cirúrgico, ou a identificação da mutação patogênica. Histórico de morte súbita cardíaca em menor de 35 anos em parente de primeiro grau entra como critério menor, ou diagnóstico da doença em parente que não seja de primeiro grau. Então, o teste genético ele é o último, ele é um critério maior, lembrando que são genes patogênicos de classe 4 e classe 5, e ele deve ser feito nos indivíduos que têm os critérios positivos pela Task Force ou no screening de indivíduos assintomáticos de familiares positivos. Lembrando que das outras cardiomiopatias arritmogênicas, isso é importante, tem genes associados com pior prognóstico de efeitos adversos e arritmias complexas, que são da fosfolamban, a mutação do FLNC, e a mutação da lamina. E eles vão entrar, inclusive, no algoritmo da decisão por CDI. Por fim, feito o diagnóstico, né, nosso paciente ele tem 3 critérios maiores, como o eletrocardiográfico, do ecocardiográfico e o teste genético positivo. A gente tem que estratificar o risco de complicações arritmogênicas no paciente. Então, se o paciente alto risco, se ele já teve uma FV ou uma taquicardia ventricular, com maior de 10% ano de complicações, paciente com síncope, TV não sustentada ou disfunção grave de VE ou V dele, já tem um risco intermediário, e esses outros fatores de risco vão entrar no algoritmo de decisão do CDI. Extrasístoles frequentes maior que 1000 no Holter, nosso paciente tinha, no primeiro Holter que ele fez antes da introdução da mildarona, ondas T negativa extensas na parede anterior inteira, ou a quantidade de substituição fibrosa no VD, e múltiplas mutações dos genes desmossomais. O paciente que não tem nada disso, ele vira como baixo risco com complicações menor que 1% ao ano. Em 2019 também foi proposto um algoritmo que coloca numa calculadora com esses parâmetros aqui o risco em 5 anos do paciente. E por fim, a Task Force propõe um algoritmo para a decisão do CDI, né? A principal complicação mais temida é a morte súbita e arritmias complexas. Então, você seguir esse fluxograma é um pouco complexo, mas dá para entender. O que acontece é, na profilaxia secundária, o paciente já teve uma PCR ou uma TV instável, indicação classe 1 de CDI. Não vamos ficar focando muito nisso. Agora entra nos outros da profilaxia primária, né? Eles colocam não só da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, mas todas as cardiopatias arritmogênicas. Então, o segundo passo é ver no paciente que teve uma taquicardia ventricular sustentada não instável, estável,
ou teve uma síncope suspeita por síncope cardiovascular. Nos pacientes com outras cardiomiopatias arritmogênicas que não do ventrículo direito, que já tiveram taquicardia ventricular, ele coloca o CDI como recomendação classe 1. No paciente com síncope inexplicada, suspeita de síncope cardiovascular, indicação classe 2A para o CDI. E no paciente com cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, com taquicardia ventricular, ele coloca como indicação 2A do CDI. No paciente que não teve TV, não teve nada disso, o próximo passo é identificar se se ele possui as mutações de pior prognóstico. Fosfolamban, FLNC é a mutação da lamina, com redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Nesses pacientes, se cada mutação tem uma coisa específica, por exemplo, na mutação na fosfolamban, tem que ter menor que 45%, ou taquicardia ventricular não sustentada, coloca todas essas como indicação 2A do CDI. Próximo passo, não identificou a mutação, paciente com fração de ejeção menor do que 35% do ventrículo esquerdo. Se o paciente está sintomático, classe funcional 2 ou 3, ele coloca, e com expectativa de vida maior do que 1 ano, ele coloca como indicação 1 do CDI. No paciente com expectativa maior que 1 ano, pouco sintomático, NIRA 1, coloca como indicação 2A. E, com tudo isso negativo, a gente vai no algoritmo propriamente dito da cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Então, a gente tem que ver se os critérios de mau prognóstico de risco estão presentes. Então, os critérios maiores, de 2019, TV não sustentada, reprodutividade da taquicardia ventricular no estudo eletrofisiológico ou fração de ejeção menor ou igual a 49%. Os critérios menores, sexo masculino, mais do que 1.000 extrasístoles ventriculares em 24 horas, disfunção do ventrículo direito, 2 ou mais variantes desmossomais identificadas nas mutações e o próximo passo do algoritmo. Se o paciente tiver 2 maiores e 2 menores, ou 1 maior e 4 menores, com fatores de risco para arritmia ventricular, é uma indicação 2A. Caso o paciente tenha menos fatores de risco, 1 maior, 2 menores ou 4 menores dessas aqui, é uma indicação 2B de CDI. O nosso paciente tinha disfunção do ventrículo direito pelo ecocardiograma. No primeiro Holter que ele fez, tinha mais de 1.000 extrasístoles ventriculares. Basicamente, ele tinha 2 critérios maiores para a indicação do CDI. Então, teoricamente, ele não estaria indicado pelo esse algoritmo. Perfeito. Eu acho que essa diretriz aqui de 2019 realçou a importância da gente fazer estudo genético nos pacientes com miocardiopatia. Precisamos saber se ele tem essas 3 mutações que são de importância, né? Fosfolamban, a filamina e a lamina, cada uma delas com alguns critérios que a gente tem que seguir para indicar o CDI. No caso desse nosso paciente, não, ele tinha uma cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, e tinha alguns critérios, e agora eu quero ouvir o Dr. Paulo Medeiros e o Dr. Guilherme sobre CDI nesse nosso paciente. Por favor, Dr. Paulo. Bom, muito bom dia a todos aí. Eu vou fazer alguns comentários, eu vou deixar o Guilherme, porque na realidade nós não discutimos formalmente esse caso lá no setor, mas ele que conduziu magnificamente e fez toda essa avaliação, mas o comentário que eu teria para fazer da cardiomiopatia arritmogênica é que antes de ter o CDI como nós temos hoje, por ser uma doença do ventrículo direito, via de saída do ventrículo direito, mesmo a taquicardia ventricular sustentada, bem tolerada ou relativamente bem tolerada, era realizado a ablação. O Fontaine que descreveu e começou a fazer a ablação. E daí, quando chegaram os desfibriladores, a Europa, e o Dalmo vai se lembrar de um caso que a gente viu junto, de uma amiga nossa lá de Madrid, mesmo quando tinha desfibrilador, se fazia a ablação, porque não tinha comprometimento do ventrículo esquerdo, quando não tinha comprometimento do ventrículo esquerdo. E, às vezes, várias ablações. É lógico que evoluiu a doença e chegou nesse ponto aí, então é só
entre aspas, um pouco da história. Agora, a genética, aí eu vou fazer uma pergunta até para geneticista. Na cardiomiopatia hipertrófica, tinha uma época que a mutação genética era uma mutação de risco para a morte súbita cardíaca. E depois os geneticistas viram que o genótipo é aquele, mas o fenótipo é muito variável entre dois irmãos. Será que nessa cardiomiopatia não pode ser assim? Então, determinar risco de morte súbita só pela genética, se agora isso evoluiu para melhor. Mesmo o American College fala que não devemos fazer genética para prevenir morte súbita na hipertrófica. Então, assim, são comentários, mas o Guilherme vai colocar o que a gente deve fazer nesse caso aí. Eles colocaram no algoritmo ter mais de 2 mutações patogênicas, né, que seria como critério de maior risco. Kelly, quer fazer algum comentário sobre se essa... Ele só tinha uma só. Kelly, mas ele tinha uma deleção completa. Kelly, você ainda está conosco? Você quer fazer algum comentário sobre risco maior por ser uma deleção completa do exon? Doutora Edileide, em relação a que está escrito na literatura, é que casos de cardiomiopatia ritmogênica, pacientes que têm variantes digênicas, quer dizer, em 2 genes que envolvem o fenótipo de cardiomiopatia ritmogênica, ou 2 variantes no mesmo gene. A gente fala bialélico, uma em cada gene, em cada cópia. Né? Seria um fenótipo pipa, porque você compromete as 2 cópias. Só isso, né? Exatamente, é o questionamento, né? A gente sabe que a penetrância para a cardiomiopatia ritmogênica é baixa. O PKP2 é o principal gene associado à displasia, ele responde até 80% das variantes patogênicas identificadas, mas pelo que eu vi no estudo, a penetrância é baixa, então mesmo quando você faz o screening, você não pode determinar que o risco de um indivíduo, porque existe essa questão da heterogeneidade intrafamiliar e interfamiliar. Então, a gente não consegue mensurar quem tem maior risco e quem não. Mas a questão do acompanhamento, do segmento, isso se torna importante, porque a gente sabe que tem um risco por ser portadora de uma variante patogênica. Agora, se a pessoa vai desenvolver a doença, a gente não tem como prever. Perfeito. Doutor Guilherme, a palavra é sua. O paciente é seu também. Então, a princípio, eu acho que gostaria de salientar a questão de, com a evolução do estudo da miocardiopatia ritmogênica, cada vez menos a gente fala em displasia ou de cardiopatia do VD, né? É uma miocardiopatia ritmogênica como um todo. Quanto mais específico o acometimento desmossomal, mais chance de acometer o VD, né? Como PKP2, desmocolina, desmoglina, mas cada vez mais as variantes sarcoméricas, né? Filamina, desmina, fosfolamban e lamina, tem acometimento mais biventricular e muitas vezes mais arritmogênico do ponto de vista clínico, o risco de morte súbita, né? E também lembrar que a gente não pode também esperar, eventualmente, manifestações tão exuberantes do ponto de vista de imagem para suspeitar no diagnóstico, porque a doença elétrica ela precede a doença estrutural. Então, a gente, às vezes, pegar a doença no estágio um pouco mais precoce, né, para fazer o diagnóstico, suspeitar o diagnóstico para levar à investigação. Com relação à estratificação de risco, esse paciente realmente não tem nada para arritmia documentada sustentada, né, não tem TV, não tem síncope, não tem disfunção ventricular esquerda, ele cairia naquele último critério de estratificação de critérios maiores e menores, ele fecharia 4 critérios menores, né? Seria o gênero masculino, ele é o probando, né? Então ele é o primeiro da família, tem mais do que 1.000 ectopias em 24 horas e tem uma extensão, né? A disfunção do ventrículo direito. Seria a indicação de CDI nesse caso seria uma indicação 2B, ou seja, a princípio não seria uma indicação forte, inicialmente. E é um paciente que tem uma baixa densidade arrítmica, talvez de maneira inicial, otimização medicamentosa, beta-bloqueador, segmento clínico e, eventualmente, a posteriori cogitar um estudo eletrofisiológico para avaliar a estabilidade ventricular seja prudente. Eu não sei se eu indicaria de maneira inicial o CDI nesse caso.
Mas, Guilherme, se a gente indicar um estudo eletrofisiológico e induzir uma TV, ele passa a ser classe 2A, né? Porque ele passa a ter um critério maior. Você indicaria para esse paciente um estudo eletrofisiológico? Acho que estaria indicado para ele, assim, para a gente avaliar a estabilidade ventricular e avaliar a possibilidade de indução de arritmias sustentadas e especialmente mal toleradas, né? Que traria ele para uma estratificação de risco com uma classe de recomendação um pouco melhor, né? 2A para a indicação do CDI. Então, acho que seria bem indicado, sim, o estudo eletrofisiológico. Edileide, queria dizer que é um paciente que está em vigência de antiarrítmico e beta-bloqueador. Então, aquele número de ectopias lá pode estar falsamente rebaixado, tá certo? Ou seja, esse paciente deve ter muito mais ectopia, eventualmente. Em segundo lugar, é um indivíduo que tem comprometimento de 2 ventrículos. Eu tenho comigo a ideia de que comprometimento do VE na cardiopatia arritmogênica de VD mostra um grau maior de extensão de doença. Eu ficaria preocupado com esse paciente. Outra coisa que chama atenção é que ele começou a ter manifestação na idade bem adulta, né? Eu tenho uma meia dúzia de pacientes com cardiopatia arritmogênica, tudo na faixa de começou com 15, 18, 20 anos. Ele tem 45 anos, se não falar a memória, bem tardiamente. Ele é um paciente que está envelhecendo e, em cima disso, outros fatores instabilizantes começam a estar presentes, tá certo? Então, eu ficaria muito preocupado. A minha intenção seria, eventualmente, indicar o estudo para esse paciente aí, para, eventualmente, fazer a indicação de implante de CDI, se for positivo. Dr. Paulo Medeiros concorda com o estudo eletrofisiológico? Concordo. E tem isso que o Dalmo falou, fração de ejeção está normal, mas o VE está comprometido. Né? Até que ponto a gente valoriza essa questão, se a fração de ejeção é boa, né? Fala. Deixa o Dr. Beren falar. Eu queria falar duas coisas sobre isso. Primeiro, acho que claramente as cardiomiopatias precisam ser reclassificadas, à vista de tudo que a gente conhece hoje. E não dá para incluir todos os pacientes no mesmo saco, como a gente fez no passado. Esse caso é bastante interessante pela ressonância, a primeira hipótese, mas, como eu disse, não dava para bater o martelo, seria de uma doença arritmogênica, mas tem algumas coisas que eu acho que não são valorizadas na ressonância, nem na última task force, e que eu acho que fazem falta. Por exemplo, a primeira delas, o realce. O realce precede qualquer alteração contrátil, é um fator determinante de arritmia e não é valorizado nem como critério diagnóstico, nem prognóstico. Tem gente que diz, como forma geral de critério prognóstico, ele vale, quanto mais realce, pior, mas não está dividido por isso. Segundo, esse paciente evoluiu de uma maneira extremamente estável do ponto de vista funcional e de extensão de realce. Então, alguma coisa deve ter acontecido com ele, como o Dalmo chamou atenção, aos 40 anos, que deflagrou todo o processo, a gente percebeu que tinha edema, foi quando a agressão apareceu, mas isso não progrediu ao longo dos 4 anos de intervalo entre os dois. Então, acho que nós vamos partir para uma outra etapa agora, que é associar esses critérios de imagem, principalmente ressonância, principalmente realce, localização, extensão, quem sabe até técnicas de PET para pegar processo inflamatório, com alterações genéticas e aí refinar o risco, porque do jeito que está atualmente é uma coisa muito grosseira e nesse grande saco de gatos, que é a cardiopatia arritmogênica, antiga displasia arritmogênica do ventrículo direito, na verdade, eu acho que tem série de doenças diferentes que levam a uma manifestação que nós chegamos a ver, né, no passado, uns 30 anos atrás, só era quando tinha gordura no ventrículo direito, e aí praticamente o diagnóstico de autópsia. A gente tem que fazer o diagnóstico muito antes disso, né, Tito? Não, tem uma coisa que o Guilherme citou, eu só queria complementar, igual o Dr. Beren comentou, todas essas doenças, a gente sempre briga um pouco com a ressonância, mas fibrose é igual a arritmia, em todas elas. Então, desde 2011, né, a gente apresentou um trabalho na American Heart, e era um pool de trabalhos e mostrando que fibrose, em qualquer quantidade, ela vai dar mais arritmia. Quando você fala doença estrutural, a gente olhando aqui no fluxograma, a única coisa que ele cita é fração de ejeção. Isso é um dado super importante. Se você isolar ele, talvez seja o dado mais importante de qualquer exame de imagem, mas a gente embasar, desculpa até falando contra o guideline, mas embasar a alteração estrutural apenas na fração de ejeção é algo extremamente retrógrado. Isso inexiste em qualquer lugar, é porque falta dado, né? Como a história linear, a gente não tem 1000 displasias de VD por ano para a gente conseguir angariar tanta informação, então eles usam a fração de ejeção. Aqui é uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo, então ainda fica mais limitado ainda. No nosso caso, por exemplo, é positiva, a fração de ejeção é normal, mas o strain é alterado, como foi dado, então o strain ele já tem mais ou menos 25 anos
gente está falando de uma técnica que tem 25 anos e não é citada em quase nenhum guideline. A gente tem um realce tardio que é citado em todos os guidelines, miocardiopatia hipertrófica em todos os artigos, e raramente a gente usa tanto assim, apesar de a gente ter um ponto de corte. Então, o que falta é a gente usar mais essa análise posterior à fração de ejeção, que tem 60 a 70 anos. A gente tem que usar esses métodos já antigos, que têm 20 anos. Outra coisa importante é o strain, função atrial. A gente tem a análise da fração de ejeção, mas a análise do fluxo, da função ventricular, ela não é exclusiva da fração de ejeção. Até a doutora André está montando um fórum para falar sobre função do ventrículo, que englobando tudo isso. E na ressonância também, como o doutor Ibrahim comentou, o mapa. Então, acho que a coisa menor, digamos assim, né, mais acurada, se a gente conseguir, seria o mapa, tanto T1, mais o T1, né, do que o T2, mas o mapa T1 do ventrículo esquerdo. Experimentalmente tem sido usado no ventrículo direito também. Então, isso seria uma análise mais detalhada, mesmo com fração de ejeção normal. Então, olhando o guideline aqui, basicamente ele excluiu todos os achados que a gente usa nos últimos 20 anos, não são 2 semanas. Nos últimos 20 anos foi excluído qualquer achado dessa técnica, que já é bem embasada, mas porque falta trabalho. Talvez a gente possa fazer um aqui, né? Mas falta trabalho disso aí. Doutor Bruno. Um comentário bem rápido, já que foi mencionada a ablação pelo doutor Paulo. O estudo vai ajudar nisso, até para estratificar, e caso haja indução, a gente tentar entender de onde vem essa arritmia. A ablação de cardiopatia ritmogênica, os centros que acho que tem o maior volume são Chicago, Filadélfia, tem algum centro europeu também. Apesar de, classicamente, que Fontaine tem a participação especial até antes disso na fulguração. E quanto mais se queimava o VD, na verdade, depois de cerca de 2 anos, o paciente tinha uma recorrência muito alta. Então, acabou que a gente acreditava que a doença evoluía. Hoje se queima tanto o epicárdico quanto o endocárdico e conseguiu uma taxa de sucesso um pouquinho melhor. Funciona mais como, vamos dizer assim, um adjuvante à presença do CDI e as drogas, do que talvez uma substituição. Mas, ainda assim, hoje o arsenal com mapa, tudo isso, a gente consegue estender bastante a lesão. Nesse caso, uma coisa que me preocuparia na abordagem epicárdica é a quantidade de gordura, que diminui um pouquinho a eficácia da extensão da radiofrequência para o músculo. Mas é um caso, sem dúvida, na verdade, um caso muito bonito. As imagens ficaram espetaculares. Não diminuindo o eco, nem o eletro, que estão muito bonitos também, mas as imagens ficaram muito bonitas. Eu também achei que a gente aprendeu muito, eu, pelo menos, aprendi muito com esse caso, né? Estudei bastante essa última diretriz. E quero agora finalizar, porque já estamos com a hora avançada, agradecer muito o doutor Tasso, doutor Marcelo, que, apesar de não estarem mais no setor de miocárdio, fizeram uma apresentação brilhante. Obrigada a ambos. Obrigada a todos que nos assistiram presencialmente, a todos que estão remotamente, ao doutor Fernando Scolari, nosso consultor remoto, agora não mais no Canadá, né, mas estamos aqui, a doutora Kelly, nossa geneticista, e agradecemos a todos. Em resumo, eu desejo um bom dia para todos. Doutor Paulo Medeiros, doutor Guilherme, claro, agradecemos bastante aos dois também.